Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco a respeito das Olimpíadas que estão acontecendo em Paris e que já estão sendo chamadas por alguns com muita propriedade de Olimpiadas, né? Afinal de contas, ela tem brindado o público do mundo inteiro com verdadeiras piadas prontas, né? Mas elas estão sendo muito positivas no sentido de mostrar ao mundo a degeneração em que parte do sistema político europeu já está imerso há muito tempo, né? Agora nós estamos colhendo as consequências disso. Pois bem, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, ative o sino das notificações para ficar por dentro aqui das nossas novidades. Não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer, e o canal crescendo nós melhoramos a qualidade das nossas discussões, a quantidade de temas que nós podemos trazer aqui para vocês. Acima de tudo, nós podemos ajudar a propagar a informação. Então não deixe de participar aqui da nossa comunidade do canal Moisés Lima. Muito bem. Bom, então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para aquele espetáculo da abertura das Olimpíadas, né? Que simplesmente mostraram ao mundo um ataque completamente covarde, né? Um ataque injustificado, um ataque gratuito à comunidade religiosa do mundo inteiro, aos religiosos do mundo inteiro, né? Não é à toa que até o Irã se posicionou contra a blasfêmia que foi cometida gratuitamente, totalmente aleatória contra o cristianismo. Um paradoxo, uma incongruência, já que, por exemplo, o surfista brasileiro, né, que teve as suas pranchas, lá, o seu equipamento proibido de ser usado nas competições, porque traziam a imagem do Cristo Redentor, que não é só um símbolo religioso, ele também pode ser considerado por muitos como um mero símbolo turístico aqui do Brasil, né? Mas, de qualquer forma, ele foi proibido a pretexto dessa pseudo-laicidade, e eu vou explicar por que pseudo-laicidade mas daqui a pouco. Mas, ao mesmo tempo, o evento em si professou a sua religião da anti-religião. Eu sei, para vocês que são mais críticos, não é tão certo usar a palavra religião da anti-religião. Eu sei, eu tenho certeza. Mas é que essa gente, para acreditar nas coisas que eles acreditam, eles precisam ter muita fé mesmo. Para vocês terem uma ideia, antigamente, bastava um exame de DNA, né, para você saber quem era uma pessoa, mesmo que você não a conhecesse. Né? Antigamente, em tempos remotos isso, né? Porque o exame de DNA mandou muita gente para a cadeia e revelou assassinos depois de décadas, para você ver a eficiência do negócio. Mas hoje, nem mesmo isso serve para dizer se alguém, por exemplo, é um homem ou uma mulher. Esse tipo de coisa se tornou praxe na França, se tornou praxe na Europa, e é uma pseudocultura que está sendo exportada para o mundo inteiro. Não é novidade. A classe intelectual brasileira sempre foi, em maior ou menor medida, capacho de algum outro país. Nunca houve um momento em que a classe intelectual brasileira se preocupasse verdadeiramente como um todo, né? Houve parcelas, como na Semana de Arte Moderna, houve correntes que se preocuparam em trazer o Brasil autêntico à tona, mas em maior ou menor medida, sempre a classe intelectual, esses pseudodoutores, têm uma vocação à vassalagem e procuram meio que os seus amos ao redor do mundo. Às vezes são os franceses, né, que estão dominando a classe intelectual brasileira, às vezes são os americanos, às vezes são os russos, né, mas não importa, são sempre vassalos desses imperialismos culturais, né, que chegam aqui e dominam essas classes primeiro, né? Pois bem, então, como era de se imaginar, fizeram aquele espetáculo grotesco que, no meu entender,
ele não chega a ser uma coisa que deve tirar o nosso sono, não. Por quê? Porque a França, ela já paga grandemente o tributo por ter vilipendiado, por ter sustado, por ter ignorado as suas raízes cristãs. A França legou durante séculos ao mundo exemplos de santos, de homens morais, de guerreiros, de construções intelectuais robustas, tiveram uma participação inacreditável em verdadeiras edificações para o conhecimento humano mundial. Mas, principalmente, depois da Revolução Antifrancesa, né, essas coisas foram gradativamente sendo postas abaixo. Né? Então, nós chegamos num momento tão absurdo em que há um império da subjetividade. E o império da subjetividade, ele é o império da relatividade. Porque, vejam só vocês que coisa mais louca, né? Cada pessoa se enxerga de uma forma e tomando esta maneira de se ver, ele quer forçar com que todos os outros indivíduos, as outras pessoas humanas individuais ao seu redor, o reconheçam dentro da perspectiva que ele tem de si mesmo. Né? Mas isso é simplesmente um absurdo. Né? Você não tem como conhecer, você não tem como trair os seus sentidos, que aliados à razão, né, mostram a natureza das coisas, revelam a natureza das coisas, mostram o que as coisas são. Né? Então, na medida que o subjetivo individual reclama para si a verdade, ora, se é uma verdade, é óbvio que uma verdade deve ser reconhecida pelas outras pessoas. Dessa forma, a opinião individual, o achismo individual, ele fica posto no rol das coisas que precisam ser consideradas por todos. O resultado é, quando você abriu mão da realidade transcendental, da metafísica, da teologia, quando você abriu mão, né, da fé cristã, adivinhem só o que vocês criaram. Não foi o finalmente Estado sem Deus. Ao contrário, vocês criaram um Estado com milhões de deuses, porque cada pessoa ela é o seu próprio Deus e esse Deus que ela pensa que precisa ser respeitado por todos os outros. Então, para esses caras não acreditarem em Deus, eles foram obrigados a acreditar em tudo, em tudo. De modo que até o próprio exame de DNA, que condenou tanta gente à cadeia, ninguém viu o crime, mas o exame de DNA levava a gente para a cadeia, está sendo contestado. Ah, não, que não importa que o DNA disse que ele é um homem biológico, uma mulher biológica, não importa. Nossa senhora dizer uma coisa dessa hoje em dia. Enfim, então fizeram aquele ataque gratuito aos homens de fé de todo mundo. Entretanto, por que precisamente contra o cristianismo? Porque o cristianismo tem uma postura pacífica combativa. Preste atenção no que eu falei. Pacífica combativa. Eles não atentam contra a dignidade da vida humana e eles conseguem levar a maior parte das pessoas a reflexões sobre a possibilidade de convívio, sobre as razões que os cristãos defendem e, em médio e longo prazo, isso se revelou um verdadeiro triunfo. Né? Os mártires que foram mortos por Nero, por exemplo, nas arenas, e em tantos outros lugares, eles acabaram, como um soldado, perdendo sua vida numa batalha. Mas poucos soldados numa guerra real conseguiram que a sua vida conquistasse tantas outras pessoas e tanto território quanto o sangue dos mártires foi capaz de conquistar. Então, eles sabem que atacar os cristãos não lhes custará, por exemplo, a vida. Mas é de uma covardia, assim, patológica, porque existe uma outra fé, por exemplo, a islâmica,
que essa postura de luta existe, mas existe também a postura da luta agressiva, do combate ao infiel, o herege, etc., onde toda a perspectiva de mundo dessa gente não é respeitável. Vejam que coisa. O cristianismo sabe que existe uma realidade exterior, né? E que essa realidade exterior, vinda da lei natural e da lei revelada, incide sobre ele. Os muçulmanos também acreditam que existe uma lei exterior, né? Também acreditam nisso. Só que enquanto o cristão não tem uma postura agressiva para impô-la, o muçulmano, em muitas ocasiões, o tem. E essa gente que simplesmente está ali zombando dos cristãos porque sabe que os cristãos não vão agredi-los, não vão matá-los, não vão fazer nada com eles, são os mesmos que nada fazem e a pretexto do multiculturalismo até cultivam que aquele outro mundo, aquela outra religião, que nada contribuiu na história francesa para a edificação das suas noções valorativas do direito, da estética, enfim, de tudo, que ela progrida quando ela não respeita absolutamente nada do que a França representa ou acha que representa. A França seria basicamente, e será, mas a longo prazo, se não retroceder às pontes que lhe dão vida, que é o cristianismo, será conquistada pela crescente do Islã. E um dia não haverá mais França, mais algum cristão da vida na Europa. E por que eu posso dizer isso? O presidente Boumediene dizia que eles conquistariam a Europa pelo ventre das mulheres, né, os muçulmanos. E é exatamente o que está acontecendo. Em muitos casos, os muçulmanos usam a imigração como uma arma de conquista, né? Porque eles têm realmente muitas pessoas, eles têm verdadeiras legiões de pessoas que podem fazer essa missão. E os cristãos, na sua cultura de pseudo-cristãos, né? Estou falando já desses sem fé que polulam a Europa, né? Eles, nessa sua cultura da morte, né? Que eles não querem ter filhos, eutanásia, aborto, eles estão sofrendo com os invernos demográficos, né? Então eles precisam da mão de obra estrangeira, eles estão necessitados daqueles que não os respeita. Não os respeita. Né? E não os respeita porque eles não são respeitáveis. Será que eu fui claro aqui? Não são respeitáveis. Tá? E diferente de uma parcela grande dos cristãos que fingem que muita coisa é respeitável, como a ideologia de gênero, o Islã não tem esse problema. Ele não finge. Tá? Ele não finge isso. Ele se aproveita, claro, dos idiotas úteis que abrem caminho para eles, mas quando você chegar, já sabe o destino, né? Deixa o idiota útil. Tá? Enfim. Então a França fez esse papel ridículo, né, na abertura dos jogos. Mas não foi só isso, né? Você veja que a França é um dos países, a política do atual presidente francês, ela basicamente consiste em defecar regras para os outros países. É basicamente isso. E você vê que a França, o técnico lá saiu do hotel, foi pegar o táxi, não sei o que, roubaram ele, um valor de 3 milhões, coisa assim. Cara, totalmente insegura a França, não tem nada não tem nada dessa visão romântica. A visão romântica, adornativa, os franceses têm essa característica de conseguirem tornar tudo meio que romântico. Pra vocês terem ideia, esses dias eu cheguei na casa de um colega meu que é francês e ele tinha lá um rato em cima da mesa de porcelana. Aí eu cheguei lá e falei, porra, tu tem um rato na mesa? Pra que um rato? Ele disse, não, porque é um símbolo francês. O rato é um símbolo francês. Então é mais ou menos aquilo, né? As comunidades pululando, aparecendo, favelizando tudo, a gente chama de crescimento urbanístico naturalista. Tá entendendo a psicopatia? Nós não arrumamos o problema, nós romantizamos o problema. Nós gourmetizamos o problema. É mais ou menos isso que eles fazem, os franceses, e muito idiota vai lá comprar porcaria, a França, a Europa, como se fosse uma coisa excelente, né? Não acredito que a França esteja 100% acabada.
como todas as grandes capitais, com toda a regência da esquerda, é imoral, é nojenta, né? Já pensou a gente ter que responder por tudo que faz esse nosso governo, cara? Todas as idiotices que ele faz, todas as gafes que ele paga. A gente ia se sentir muito mal, né, cara? E nós não somos aquilo, né? Então muitos franceses não são aquilo. Existem muitos franceses incomodados com isso, buscando o retorno da França autêntica, que a Revolução Francesa destruiu, e nós não temos aí nenhuma perspectiva bastante clara de retorno, mas há retorno. Enfim, muita gente comentou aquela foto, eu vou deixar ela aqui, aquela foto da igreja iluminada quando houve um apagão e a França ficou nas trevas. Muito bem, sim, o sentido místico da coisa. A França tem ainda uma luz. O cristianismo fez da França grande e pode torná-la grande novamente. Mas esse é um retorno que ela não quer de modo nenhum. Pelo menos a dirigência francesa, pelo menos as massas, ainda estão enganadas por políticos materialistas, agnósticos, enfim. Então aquela foto ela é muito simbólica, porque ela mostra que, de fato, na escuridão, o único farol continua sendo o cristianismo. Né? E as próprias Olimpíadas, de modo geral, têm se mostrado verdadeiras gafes, né? Tentaram despoluir o Rio Sena, os atletas saem do outro lado vomitando. Né? É como se a gente, para mostrar a grandeza de São Paulo, fosse fazer uma competição no Tietê, botasse a galera para nadar no Tietê. Né? A diferença é que os caras na França tentaram despoluir o rio, e teve até personalidades políticas que foram, nadaram no rio e tal, para provar que o investimento foi feito e que a coisa deu certa. Aqui no Brasil eu tenho certeza que esses políticos de esquerda bebiam água com bosta para falar que estava boa, mas roubava o dinheiro e não fazia. Isso é cada um, cada um. Enfim, agora, então, as Olimpíadas sendo um fiasco de toda forma, né? Ainda tem muita gente reclamando, por exemplo, daquela lutadora que perdeu, né, para um atleta, nasceu homem, né, e está lutando na modalidade feminina, e que não passou lá no teste de gênero que eles fazem lá, enfim. A grande questão é que aquela atleta que perdeu e que está sendo martirizada por alguns, colocando a foto dela chorando, como se ela fosse vítima do grande sistema de estupidez mundial que essa ideologia do subjetivo tem formado, ela, na verdade, disse, não, eu só estava com dor no nariz, ela apoia aquele tipo de coisa. Então, eu sou da seguinte opinião, ela apoia aquele tipo de coisa, ela apanhou pela realidade tácita, que não se deixa dobrar pelo seu subjetivo, pelo que você acha de si mesmo, pelo que você acha do mundo. Entendendo? Então eu vejo esse tipo de coisa como a realidade se rearranjando apesar da loucura das pessoas que façam o que quiserem. Você deu o seu aval, você aceitou competir com desigualdade de proporções, é um problema seu. Problema seu. Seja porque você fez isso consciente, de modo militante, quero provar esta assertiva, ou se porque você é burro, não, eu realmente acredito nesta coisa. Não tem problema, ser burro é um direito que assiste às pessoas. Mas a realidade, ela não se dobra a isso. E as mulheres, nas biológicas, que tanto esforço fizeram para chegar lá na competição, as mulheres que tanto esforço fizeram para chegar nesses lugares, nesses espaços, elas é quem precisa começar a se perguntar a respeito da dignidade do que está sendo feito com elas. Se elas não se preocuparem, eu é que não vou me preocupar, tá certo? Por quê? Porque, vejam, quantos homens não estão reclamando aí de que eles estão perdendo espaço para posturas ideológicas, né? Tem até movimentos agora de homens que estão se protegendo e tal, e devem mesmo, porque existe uma verdadeira caça aos homens, né? A masculinidade, a virilidade existe mesmo. Então eles estão se preocupando. Calma, esse fenômeno nos esportes, ele é um navio quebra-gelo para vocês. Mais cedo ou mais tarde, não vai mais ter mulher no esporte. E aí quando os homens começarem a competir com as mulheres trans,
aí vocês vão ganhar, não vai mais ter elas também no esporte. Então fiquem tranquilos, eles são navio quebra-gelo, tal como os alemães eram um navio quebra-gelo para o Stalin conquistar a Europa. E as mulheres é que precisam perceber isso, porque elas vão ser as primeiras a serem expulsas do jogo, tá certo? Bom, então feitas essas observações, eu quero dizer para vocês o seguinte: se eu fosse aquele atleta obrigado a tirar da sua prancha, nem mesmo que eu tivesse colocado a estampa lá do Cristo, sem uma razão de fé, mesmo que eu não tivesse fé, mas mesmo que você não acredite que Jesus Cristo seja Deus, é preciso reconhecer a superioridade moral que a igreja, o cristianismo representa para as relações humanas, o quanto são valores cristãos que enaltecem e nutrem a democracia como um sistema político. Na medida que o cristianismo morre, morre a democracia. Por que a democracia está dando tão errado? Por que você tem tantas democracias populares à lá Venezuela, Rússia? É porque o cristianismo está morrendo, os valores do cristianismo estão morrendo e necessariamente é o totalitarismo que vai ganhando vida. Né? Porque o totalitarismo é inerentemente materialista. Né? Mas eu conheço um totalitarismo lá, não sei aonde, que gosta de Deus. Não, isso aí é a terceira posição. É uma religião antropocêntrica. Ela é uma religião emanada na história, né? Não é uma religião salvífica, não é nada disso. Enfim, ela seja religioso, a gente deixa lá, é bom, é mais ou menos a compilação da frase de Napoleão que, pelo menos dizem que ele disse, o homem pode viver sem Deus, mas não pode viver sem a religião. Né? Então, a religião nesses sistemas totalitários é isso. Né? Enfim, o que eu quero deixar para vocês se eu fosse o atleta, eu voltava para o Brasil, certo? É uma tristeza que alguém treine tanto, mas ir para lá, ser proibido de expressar a sua fé, o que você acredita, e ainda apanhar gratuitamente, não. Era melhor ficar aqui, né? Porque ao menos eu ia assistir de camarote esse vexame que é as Olimpíadas, que estão aí para mostrar o que é e para onde vai uma sociedade sem Deus, uma sociedade que recusou Deus. E isso, para nós, serve de exemplo. Eu voltava aqui para o meu Brasil varonil, onde estão esses abençoados fanáticos do Evangelho, que lutam pela vida, né? Que estão aí lutando ardorosamente para se manter a liberdade, para combater a aristocracia. Eu adoro essa gente, valorosa gente. Eu voltaria para cá e ficaria muito feliz aqui, esperando que essa loucura do Brasil também fosse um pouco para a França e talvez ajudasse a iluminar aquelas trevas.